E aí, bastiões, tudo bem? Mais um dia nessa incansável luta da busca por um ideal mais lógico, mais justo. Hoje nós vamos entrar num tema interessante, mas primeiro vamos descrever aqui que falamos do último bastião, o espaço daqueles que defendem a moralidade, a legalidade, a família, a pátria, a sociedade. Aqui Arnaldo Vergueiro, este humilde intérprete que vos fala dessa nave tão agredida, né, tão machucada, mas que existe como trincheira para aqueles que defendem a legalidade, a moralidade, a justiça, sempre deixando bem claro que aqui é a casa do bastião. Bastião é aquele pilar, é aquela coluna que busca a qualidade, a vida, que busca um mundo melhor para todos nós. E aí, minha gente, hoje é um vídeo menor, o de ontem ficou um pouco mais extenso, é parte do que nós falamos ontem, mas hoje nós vamos nos voltar para uma classe específica e aí nós vamos começar a destrinchar esse cenário e o nosso papo de hoje será sobre as 10 principais virtudes de um candidato a vereador. A ideia hoje é, quando esse indivíduo começar a falar para você determinadas ideias, determinados conceitos, esta é a minha visão do que nós deveríamos começar a ter como um propósito mesmo. A escolha desse vereador tem uma importância absurda, porque o vereador é o político mais próximo da população. É o cara com quem você convive no dia a dia. Ele é quem muito fiscaliza ou deveria fiscalizar as nossas maiores necessidades básicas. Ali é o postinho de saúde, é a escola municipal, ali a nossa educação básica. Ele deveria apresentar essas ideias antes da candidatura. E aí nós precisamos escolher esse cara com muitos critérios. Tem que ter caráter, competência. Ele não pode chegar apenas com promessas. Ele tem que chegar e ele tem que mostrar uma visão de mundo, principalmente porque nós estamos falando de um mundo relativamente pequeno, que é uma cidade, pequeno em relação ao Estado, em relação à União. Mas esse cara, ele precisa, inicialmente, como nós já falamos anteriormente, quando falamos de pessoas, mas agora nós vamos falar de conceitos específicos, nesse caso do vereador. Esse cara, ele precisa apresentar uma honestidade como primeira virtude, que não é só aquela honestidade da pessoa em si, mas ele precisa apresentar uma honestidade no momento em que ele vem dialogar com o cidadão. Olha, isso aqui a gente vai poder fazer assim, isso aqui a gente já não pode fazer assim. Ele vai precisar negociar muito dentro deste conceito sem perder a honestidade. Ele não vai poder agir em caráter próprio, ele não pode agir com segredos, ele não pode pensar em segredo, ele não pode pensar em favorecimento, ele não pode pensar em negociata, em corrupção, não. A honestidade de um vereador, ela tem abrangência mundial, embora a competência dele seja só para o município. Mas ele precisa ter muita, mas muita honestidade em relação também aos princípios oriundos da competência desse município. Ele tem que ter uma visão muito voltada para o interesse da população, porque ele está ali para defender a população. Em seguida vem a responsabilidade. Tu vai dizer, pô, Arnaldo, você já falou em responsabilidade, sim. Agora eu estou falando do vereador. Ele precisa agir em conformidade com a legalidade do município. E a legalidade do município não pode discordar da do Estado nem da União, é mesmo porque ele está num ente da federação que é menor. Mas ele precisa assumir as consequências das escolhas que ele faça de forma pública. Olha que coisa. Ele vai assumir um comprometimento com alguém.
Ele assina embaixo e faz aquilo. Ele tem que fazer. E atrelado a essa responsabilidade, a essa virtude, vem o comprometimento. Comprometimento do que ele prometeu lá antes da campanha e o comprometimento do que ele vai fazer no pós-campanha. Porque se ele não fizer, ele tem que ser retirado do cargo, né? Ele precisa fazer alguma coisa e fazer aquilo que ele se comprometeu em relação à honestidade, legalidade, responsabilidade e todas as outras virtudes. A ideia do comprometimento é o cara, como vereador, ele está ali de frente, botando a cara a tapa. Ele tem que ter coragem, ele tem que ter muita força de vontade. Ele precisa estar presente para trabalhar, ele precisa estar presente para labutar de forma muito dura e, em momento algum, ele não pode pensar em causas próprias. Não. Tem que pensar na população ali, no município dele, no bairro. Eu já discordo da ideia do vereador que só pensa no bairro dele, ele só pensa na vizinhança dele. Não, ele, quando foi eleito, ele não foi eleito para ser vereador daquele bairro. Não, ele foi eleito para ser vereador daquele município. Então, inclusive, os lugares onde ele não teve voto, ele precisa representar. Ele precisa trabalhar por aquelas pessoas. E outra coisa, serviço público, ele não é um cabide de emprego. Até mesmo porque no cargo de vereador é permitido que ele possa acumular função, mesmo como funcionário público. Ele pode acumular função, ele não recebe pelos dois. Ele escolhe aquele que melhor possa dar provimento a ele. Mas eu vejo que ele, como político, como ser que tem ali a ideia, a vontade de fazer alguma coisa, ele tem um comprometimento de coisas que são, no mínimo, muito maiores do que os entendimentos e as crenças, os interesses particulares dele. Então, ele não pode chegar, não, eu sou vereador e vou fazer assim, assim, assim. Não. O comprometimento dele impede que ele veja aquilo ali como um cabide, como um meio dele conquistar coisas no seu particular. E aí começam a aparecer umas virtudes novas. Nesse caso, a comunicação. A comunicação é uma via de mão dupla, não é só emissor, tem receptor também. Então, a comunicação ela é extremamente importante, porque esse cara é o político que convive com as pessoas no dia a dia. Então, esse cara precisa se comunicar muito bem e ele precisa ouvir muito bem. Veja bem, ele escuta e ouve. Muitas vezes, a pessoa que está falando ela não vai ter o conhecimento para passar a informação exata como realmente é. E o eleitor não tem essa obrigação. O político é que tem a obrigação de pegar essa informação, limpar, lapidar, mostrar para o eleitor: olha só, é isso aqui? Ao eleitor, então tá bom. Então, essa obrigação, ela é do político. Ele é que tem que saber interpretar aquilo que o eleitor está falando. Não é o eleitor que tem que interpretar, não. O patrão é o eleitor. O político é nosso empregado. É isso que tem que ficar bem claro. Saber dialogar de forma objetiva com o cidadão, né, com a população, é você dar um conceito de seriedade no teu trabalho. Ó, estou tentando fazer isso aqui, mas o prefeito não quer me ajudar nisso, não. Tem que ser claro, tem que ser objetivo. Tem que mostrar para o cidadão a realidade do que realmente está acontecendo. Não dá para ele jogar um pano quente por uma questão política. Não. O patrão é o cidadão. O patrão é o eleitor. Você não precisa usar a arrogância de eu pago o seu salário. Não precisa chegar a isso. É papo de gente mal amada. Mas ele precisa deixar bem claro que ele precisa
por meio dessa comunicação, o diálogo tem que ser limpo. O emissor e receptor precisam estar numa frequência muito alta para que isso possa ser mantido e repetido. Independentemente do tamanho do município em relação ao estado a qual ele faça parte, essa virtude chamada liderança, ela é atrelada à ideia de que essa pessoa, ela inspira a sociedade, aquela comunidade. Ela inspira aquele grupo de pessoas por meio de um propósito. Esse cara, dentro de uma realidade, ele precisa mostrar que ele tem condições de realmente servir aquele grupo, aquelas pessoas. E isso volta para um conceito de uma coisa, de uma virtude que nós já falamos aqui. Só que agora nós estamos falando em relação a cargo público. Agora nós vamos falar da empatia desse indivíduo. Por quê? É ele saber, na íntegra, entender, compreender o que o povo realmente sente e realmente precisa. Porque uma coisa é o que uma criança fala, outra coisa é o que ela realmente precisa. Não estou chamando aqui o povo de criança, mas estou querendo dizer que muitas das vezes o povo pode externar uma palavra que não seja realmente aquilo que ele realmente queira ou precise. Só que aí cabe a esse vereador ali, o cara mais próximo, ele, dentro da seara que compete a ele, por meio dessa empatia, ele vai pegar, ele vai, como a comunicação, ele vai limpar esta mensagem e vai dialogar de forma extremamente empática para atender a que a sociedade, que aquela comunidade, que aquele grupo tem como interesse. Para isso, ele precisa de uma outra virtude, chamada de flexibilidade. Aí as pessoas vão começar, nossa, aí é a hora que o cara começa a prometer aquilo que ele não vai cumprir. Não, não é nada disso. Ele vai sair fazendo promessa, como tem alguns políticos aí, que só sabem prometer. Até mesmo porque, no nosso sistema presidencialista, não existe a obrigatoriedade de cumprimento daquilo que é prometido. Se o cara chegar e falar, ó, eu vou asfaltar a ponte aérea Rio-São Paulo, ele pode falar, ué. Ele não tem como obrigatoriedade cumprir aquilo que ele combinou, aquilo que ele prometeu. Esse é o primeiro problema. Parlamentarismo é uma história diferente. Nós vamos falar sobre parlamentarismo lá na frente, não é agora, não. Agora nós vamos falar só dos cargos. E aí, aquilo que ele promete em campanha, ele obrigatoriamente, ele não tem nada que obrigue, ele não tem comprometimento nenhum com aquilo. E aí, essa ideia de flexibilidade ele vai ter que, em situações extremamente complexas, ele vai ter que se adaptar a situações e necessidades. E no momento em que ele se adaptar a situações e necessidades, ele vai precisar de muito jogo de cintura, ele vai precisar de flexibilidade. E essa flexibilidade, ela não é só com o eleitor, como todos os outros conceitos. Isso também tem que existir dentro da Casa Legislativa. Ele precisa ser flexível na hora que ele for sentar para conversar com outros vereadores, que cada um vai chegar com uma proposta pronta. E ele precisa saber negociar para lá e para cá, para que ele possa conseguir aquilo que seja de mais proveitoso para a comunidade. Uma outra virtude extremamente importante nesse cenário e cada vez mais rara, tá? Chama-se ética. A ética é uma coisa muito atrelada ao respeito, muito atrelada a padrões conservadores. É a ideia de você manter uma conduta moral extremamente retilínea, como uma régua, um esquadro, você se manter dentro de um comportamento retilíneo. A ideia de você pegar e, como virtude, você enxergar, mesmo que fora
das redes sociais, dos canais de televisões, da mídia de um modo geral, na tua vida particular, a ética tem que te acompanhar. A ética não pode existir só naquilo que os outros enxergam, não. A ética tem que estar dentro de um cenário muito amplo. E aí, meus amigos, a política sem ética, ela é como se fosse uma ilegalidade combinada. Ela dá até assim um ar, uma aparência de crime organizado. É mesmo porque a legalidade se pauta em muitas das vezes em padrões éticos e morais. Então, a ideia de você ter que manter aquilo, mesmo que contra a sua vontade interna, você manter o pensamento na sociedade é muito maior do que aquilo que você pensa internamente, e isso é ética. Como outra virtude que precisa existir e muito importante é o compromisso com a comunidade, é o compromisso com a sociedade, é o compromisso com aquele que votou em você, inclusive com aquele que não votou. Porque você, já falei isso, o político não tem que servir só a quem votou nele, não. O nome disso aí é outra coisa. Político que tenha os princípios que nós já falamos aqui, as virtudes, o político ele é político para todo mundo. Ele é servidor público. E aí esse comprometimento com a comunidade, com a sociedade, ele vai se colocar num nível, num patamar muito maior do que o interesse pessoal. O interesse público, isso está lá no direito administrativo. O interesse público sempre irá se sobrepor ao interesse individual. Isso aí a gente não discute. E isso deveria ser uma máxima para os vereadores e os políticos de um modo geral. O vereador, até mesmo por conta da comunidade, que é um pouco menor, ele precisa ter e manter aquele comprometimento. A ideia dele trabalhar de forma incansável para atender às demandas daquele grupo, daquela região, ele tem que estar ali disposto a servir. Ele tem que estar ali disposto a se propor a ser muito mais do que aquilo que ele promete como campanha. E aí, isso tudo passa a ser feito com uma virtude que acompanha todas as outras aí, tem muita propriedade, que é a transparência. Transparência é ser claro sobre aquilo que está sendo feito. É a ideia de você deixar bem nítido aquilo que você defende, aquilo que você pensa, aquilo que você faz. Isso é transparência. Ela tem como vertente a ideia de que você tenha, como político, a obrigação de prestar contas ao povo com humildade e verdade. E não esqueça que quando a gente fala de humildade, nós estamos falando, inclusive, dos nossos erros. E aí eu vou dar mais uma virtude de bônus. Gente, as informações, elas chegam de um modo geral, muitas vezes muito distorcidas. E aí cabe, junto da comunicação, a flexibilidade para o indivíduo que tenha a virtude de saber escutar, ele vai saber filtrar essas reclamações, esses anseios, essas sugestões. Ele vai saber ouvir até as críticas. E aí, na hora que escutar a crítica, não esquece da humildade. Hein? Fica ali, escuta, se prepara e não responda com vingança. Responda com ética, com moralidade, com respeito, com compaixão. E aí é a hora que eu digo para vocês que o interessante dessa virtude é que, olha só, escutar é mais do que ouvir. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar é você entender, respeitar, é você agir em cima daquela demanda, em cima daquela necessidade. Você ser específico naquele relativo caso concreto. É você não se comportar de forma genérica. É manter objetividade. O vereador que não escuta, ele não representa. Não tenha dúvida disso. Ele, fica,
e depois caguei. Não, esse cara não. Esse não tem condição. E aí, de forma conclusiva, nós chegamos a um ponto de vista, é bem bastiônico. Essa conclusão, ela é bem bastiônica. Sabe por quê? Porque o vereador ideal, primeira coisa, vocês concordam que ele é um ser humano? Se ele é um ser humano, ele não é perfeito. Perfeição só cabe a Deus. O vereador ele não precisa ser perfeito, e nem deve, mas ele precisa ter integridade. Ele precisa ser acessível. Ele precisa ser comprometido. Se ele tem integridade e é acessível, você encontra esse cara e ele vai te ouvir, ele vai se comprometer. Ele pode até não conseguir fazer aquilo que o grupo consiga por conta de pensamentos contrários. Ele pode, de repente, ser um vereador de oposição. E aí ele não tem a máquina pública na mão, mas ele precisa ser comprometido com a causa. Ele precisa ser comprometido com o quê? A ideia dele estar acessível. Aquele vereador que tu vai lá no gabinete, ele não te recebe, ele nunca está lá, ele não tem comprometimento, esse cara não te representa. E aí são essas pequenas decisões que a gente vai vendo, a gente vai observando. Nós chegamos a entender que as pequenas decisões locais, elas são, com certeza, o caminho de grandes conquistas. Uma maratona começa no primeiro passo. Então é pequeno, você vai galgando, você vai chegando lá. E é por isso que depois desse papo de deixarmos claro a ideia de buscar tantas coisas numa pessoa, mas não. Olha só, essa reflexão final aqui de não buscar a perfeição é tudo. Nós buscamos seres humanos, íntegros. É por isso que eu volto a dizer para vocês: o nosso conceito é diga não à reeleição, salvo raríssimas exceções. Aqui quem vos fala é Arnaldo Vergueiro, esse tripulante dessa nave que é uma trincheira daqueles que defendem a legalidade, a moralidade, a justiça, a família, a pátria de forma honrosa, de forma respeitosa. Aqui eu encerro hoje minha fala, deixando bem claro para vocês, essa semana os temas serão mais voltados para estes cargos públicos. E aí vocês vão ver que para algum de um cargo para outro tem uma diferençazinha e tal. No decorrer da semana a gente vai esclarecendo isso aí, ok? Gente, um beijo e um queijo. Até amanhã. Tchau, gente.